2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, a parte B, diz: exercita-te pessoalmente na piedade. Exercita-te pessoalmente na piedade. Por último, Provérbios capítulo 13, versículo 4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos preguiçosos... O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Exercita-te pessoalmente na piedade. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Senhor, pedimos a Tua bênção sobre nós neste momento. Ah, Senhor, fala conosco. Porque o que é o Teu povo sem a Tua presença? O que é o Teu povo sem o Teu falar, que é muitíssimo doce? O que é o Teu povo sem a Tua exortação, sem o Teu ensino? Mas contigo, com a Tua graça, mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Supera, Senhor, a minha incapacidade. Dá ouvido atento aos meus irmãos. Que esta não seja apenas mais uma mensagem, mas algo que nos transforma, porque a Tua palavra tem poder transformador. Santifica-nos na Tua verdade. A Tua palavra é a verdade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada, nós estudamos exatamente este verso em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Nós falamos sobre onde buscar ajuda. E falamos que a ajuda nós recebemos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Nós falamos que o nosso Senhor é cheio de graça e de verdade. Nós falamos que dos seus lábios se extravasou a graça. E tudo o que nós precisamos para viver uma vida cristã saudável e que agrada ao Senhor é da graça dele. É este favor imerecido. É isso que nos dá combustível para viver. É isso que nos faz receber auxílio em cada momento de fraqueza. E nós vimos que o Senhor resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Quanto mais nós nos humilhamos debaixo da poderosa mão do Senhor, mais graça nós recebemos. Nós vimos que não necessariamente o Senhor vai retirar os problemas de nossa vida. O Senhor vai retirar as tentações de nossa vida. Mas o Senhor vai dar graça. Como Paulo orou: Senhor, retire de mim este espinho na carne. O Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta. Talvez o Senhor não vai tirar os teus espinhos e você terá que lutar com eles por toda a sua vida. Mas a graça estará com você. Como é que nós vamos meditar novamente no mesmo versículo? Porque nós falamos sobre onde buscar ajuda, na graça. E agora nós vamos falar sobre como. O tema da minha mensagem é como me fortificar na graça. Como eu faço isso? Se a graça é o local onde eu recebo auxílio, este é onde eu busco ajuda, na graça que está em Jesus Cristo. Mas Paulo diz para Timóteo: fortificar-te. Fortifica-te na graça. Parece que era algo que Timóteo tinha que... Há um entendimento errado acerca da graça do Senhor. Ela é um favor imerecido. Nós não merecemos a graça. Nós não fizemos nada para conquistá-la.
Mas para que o cristão viva a vida cristã, cheio da graça do Senhor, ele tem que fazer alguma coisa. Ele tem que se fortalecer. Paulo não disse para Timóteo, fique parado, não faça nada, e a graça estará com você. Ele diz, fortifica-te na graça. Há uma responsabilidade que é minha. Quando o Senhor salva um homem, este homem está morto em seus delitos e pecados. Ele não fez nada para ser salvo. Nada. Mas uma vez que este homem é salvo, uma vez que o Espírito Santo regenerou este homem, uma vez que deu um novo coração, uma nova mente, colocou novos afetos no coração, agora o crente possui duas. Ele possui a nova natureza e ele possui aquela velha natureza. O pecado ainda habita nele. E ele agora está travando uma luta. E nesta luta, ele tem que se fortalecer. Porque o crente é um combatente. Ele é um soldado do Senhor. E ele precisa se fortalecer. Mas ele não combate com a sua própria força. Porque se dependesse de nós, irmãos, nós estaríamos completamente arruinados. O crente combate com a graça do Senhor Jesus Cristo. Mas você já viu algum soldado sair para a guerra sem sua armadura e sem seu escudo, sua espada? Se fez, é imprudente e a morte será certa. Portanto, o crente não pode viver sem se fortalecer com a graça. Estar cada vez mais conectado com o Senhor e recebendo graça dele é o que nos vai fazer ser vitoriosos no combate contra o pecado, contra o mundo, contra a carne, contra o diabo, contra nós mesmos. Quanto mais, irmãos, sentirmos a intensidade do combate, mais vermos a fraqueza que habita em nós, mais nós precisaremos nos humilhar debaixo da mão do Senhor e dizer, Senhor, eu preciso da Tua graça. Senhor, eu preciso da Tua ajuda para continuar te honrando na vida cristã. Paulo diz para Timóteo, fortifica-te na graça. Você sabe como fazer isso, irmão? Você sabe como se fortalecer na graça? É isso que com a graça de Deus eu quero falar hoje. Por favor, irmãos, as palavras que o Senhor vai falar esta noite para vocês e para mim. Eu preciso ouvir o que vou falar para vocês. Então não desconsiderem como mais uma mensagem. Não deixem suas mentes ficarem vagando. Foquem-se. Recebam com atenção. Disso depende, irmãos, toda a nossa peregrinação neste mundo. Como é que eu vou me fortalecer? Irmãos, para nos fortalecermos na graça, o Senhor disponibilizou para nós o que os puritanos chamavam de meios de graça. Há meios que o Senhor nos deu, em que nós podemos nos exercitar, como Paulo disse a Timóteo, exercita-te pessoalmente na piedade. Há meios em que nós devemos, não é uma sugestão, é um dever, nos exercitarmos na piedade, em tudo aquilo que é santo, em tudo aquilo que é proveitoso, em tudo aquilo que... Eu li Provérbios, e o texto dizia que o preguiçoso deseja, a alma do preguiçoso deseja, mas não alcança nada. Enquanto a alma do diligente, daquele que se exercita, daquele que se fortifica, se farta. Irmãos, Cristo não é um deserto. Ele é rico, cheio de graça e tem prazer em levar o seu povo aos pastos verdejantes. Nós vivemos de migalha, quando o Senhor tem para nós seus pastos verdejantes. Mas o Senhor nos leva até o pasto e diz, comam. O Senhor nos levou até o pasto. Ele nos deu permissão, mas levar a comida até a boca e comer é nossa responsabilidade. Os meios de graça, como eu dizia, eles podem ser divididos em 3 categorias. Exercícios e disciplinas espirituais particulares, onde é só você e Deus. Familiares, onde é você e sua família. E coletivos, onde a igreja está reunida. São os meios que o Senhor disponibilizou para nós.
e são um verdadeiro presente para nós. É como o Senhor dizendo: faça uso disso e você viverá, e sua alma se fartará, e você estará forte para o combate. Com relação aos particulares, nós temos nosso relacionamento com a Palavra de Deus, leitura, meditação e prática das Escrituras. Então, uma vida de leitura da Palavra, oração. Estes são 2 pilares da vida particular do crente. Aí você vai dizer: isso não é uma novidade para mim. E não é mesmo, irmãos. Eu não estou aqui para contar novidades para os irmãos. Eu estou aqui para dizer o motivo da sua fraqueza, o motivo de você estar cedendo tanto às tentações, de você estar caindo tanto, é que você está desprezando os meios de graça que o Senhor disponibilizou para você. Você está desprezando. Se eu dissesse que uma pessoa, daqui a uma semana, vai disputar uma maratona, ela tem que estar treinando há quanto tempo para disputar uma maratona? Muito. Ela precisa de uma maratona? São mais de 40 quilômetros que a pessoa vai correr? Ela precisa estar bem treinada. E se eu dissesse para você que essa pessoa não faz nada faz um mês, não se alimenta direito, não dorme direito, não treina, qual será o resultado deste maratonista? Nossa vida espiritual é fraca, porque nós não treinamos como um maratonista treina. Inclusive, Paulo, em 2 Timóteo, vai dar este exemplo. Ele diz sobre o atleta que treina para conquistar uma coroa. Mas há mais uma coisa, eu estou citando muito o combate, não é, irmãos? Nós precisamos nos encher da graça e utilizar os meios da graça para estar fortes no combate. É uma parte. Mas a outra coisa que as nossas almas perdem: a comunhão com aquele que foi cravado na cruz pelos nossos pecados. Muitos irmãos à beira da morte, ao serem perguntados o que você faria de diferente na sua vida, foi uma pergunta que fizeram a Billy Graham, um evangelista que pregava e multidões se convertiam a Cristo. E ele disse, as pessoas esperavam uma resposta maravilhosa, estrondosa de Billy Graham, e ele disse: eu passaria mais tempo no meu quarto em leitura da palavra, em comunhão com o Senhor. Ah, irmãos, a nossa fraqueza, o nosso desinteresse, a nossa frieza decorre da falta de comunhão com o nosso. Em 1 Pedro 2:2, Pedro diz assim: desejai o puro leite espiritual, como criancinhas recém-nascidas. Desejai o puro leite espiritual. Irmãos, se nós queremos nos fortalecer na graça, nós precisamos desejar ardentemente o puro leite espiritual. Onde está este puro leite? Na palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que nos vivifica. Como anda a tua leitura bíblica, irmão? Algumas pessoas podem ouvir isso e dizer: isso é legalismo. Isso é legalismo, você me dizer que eu tenho que ler a Bíblia. Isso é experiência própria. Deixe de ler a Bíblia. Deixe de ler a palavra do Senhor. Deixe de que a palavra de Deus habite ricamente, e você vai ver seu coração abrir-se para um mundo de pecados como nunca. E você não ter força para resistir e sucumbir. Porque a palavra do Senhor é esse tônico revigorante para as nossas almas. Você me diz: mas eu conheço muito a Escritura. E conhece pouco o seu coração. Porque se você conhece muito a Escritura, você diria como o salmista diz: como eu amo a tua lei, ela é a minha meditação todo o dia. Misericórdia, Senhor, misericórdia do teu povo que troca a leitura da tua palavra pelo celular. Misericórdia, Senhor, misericórdia do teu povo que troca a leitura da palavra para ficar horas nas redes sociais. Misericórdia, Senhor, do teu povo que tem mais alegria em jogos de futebol do que na tua palavra, Senhor. Eu não estou falando só de vocês, eu estou falando de mim também. Misericórdia, Senhor, misericórdia.
Cura a nossa cegueira, Senhor. Abre os nossos olhos. Veja o que o salmista diz no Salmo 119, versículo 17. Como me fortificar na graça? Você vai fazer o seguinte, irmão. Você vai colocar o teu celular dentro de uma gaveta. Você vai pegar a tua Bíblia. E você vai para um lugar onde faça pouco barulho. Para que você passe tempo com o Senhor. Neste lugar, com a sua porta fechada. Deixando o celular longe de qualquer barulho. Você vai orar como salmista, no versículo 17. Sê generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não esconda os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus. Você vai chegar, irmãos, e vai esmurrar o teu próprio corpo. E vai pegar a tua Bíblia na tua casa. E vai largar o celular de lado. E vai pegar a sua Bíblia e sentar-se no lugar secreto. E vai orar ao Senhor. É isso que você vai fazer para se fortalecer. Você vai orar e dizer, seja generoso. Desvenda os meus olhos, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua palavra. Isso aqui, irmãos, muitas vezes nós pegamos para ler, para cumprir uma obrigação. E nós lemos, alguns definiram que lerão 2 capítulos por dia. Alguns definiram que lerão 1 capítulo por dia. E você é como aquele funcionário que não fez nada na empresa, mas bateu o ponto e saiu. Com que coração chegou este homem, dizendo, seja generoso comigo, Senhor. Eu preciso que o Senhor desvende os meus olhos. Porque o problema não está na tua palavra, o problema está na minha cegueira. Eu preciso que os meus olhos sejam desvendados para ver as maravilhas. Então nós podemos ler a palavra de Deus, e se 5 minutos depois perguntarem para nós o que nós lemos, nós não sabemos o que lemos. Porque nós lemos a palavra de Deus como passamos o celular, para cima e para baixo. Isso não pode ser assim. Irmãos, a estratégia de Satanás é clara. A nossa mente está cansada. A nossa mente deseja tudo rápido. Tudo rápido. Você clica e chega. Você responde. Você envia. E é tudo assim. Tudo é rápido. Tudo é rápido. Você está com fome, você clica, o iFood chega na sua porta. Tudo é rápido, tudo é assim. A W. Tozer diz, Deus não se curvou à pressa desta geração. Não há atalhos para a santidade. Deus não se curvou a esta pressa. Deus não se tornou tecnológico. Ele continua buscando um relacionamento pessoal com os seus filhos. Deixe-me confessar uma fraqueza e um pecado meu. Minha esposa muitas vezes reclama de falta de atenção. E muitas vezes ela está falando comigo enquanto eu estou mexendo no celular. E às vezes eu não sei o que ela falou. Porque eu não estava prestando atenção no que ela estava falando. Eu estava ouvindo, mas eu não estava prestando atenção. Isso é pecado, irmãos. Eu não estou agindo como Cristo disse que eu deveria agir, amando a minha esposa. E eu confesso isso diante dos irmãos. Isso é um erro. E algumas vezes eu tomei a decisão de sair para passear com ela e deixar o celular em casa. Porque eu sabia que se eu levasse o celular, iam começar a chegar mensagens do trabalho. E eu ia querer começar a responder. Então eu falei, se eu amo a minha esposa, eu quero demonstrar para ela que eu quero estar com ela, que eu quero dar atenção para ela, eu preciso deixar o celular. E focar única e exclusivamente nela. No que ela fala. Conseguir ver as suas reações, seu tom de voz, para ouvir o tom de voz do Senhor. Seus sorrisos em sua palavra, suas exortações. Nós precisamos estar completamente focados nele. E nós cometemos este pecado com o Senhor. Nós nos relacionamos com ele como se ele fosse qualquer um.
não chegamos em oração pedindo para que Ele seja generoso conosco. Leitura é uma coisa, irmãos. Então nós temos que ler a palavra do Senhor. Mas a outra coisa que nós temos que fazer com relação à palavra do Senhor, que é meditar. Ler é diferente de meditar. Você pode ler uma notícia de jornal. Pronto. Mas é só uma leitura. Isso só acrescentou a você algum conhecimento. Você leu e ficou sabendo de uma coisa. Mas quando você medita nas Escrituras, veja o Salmo 119, versículo 97. É dito assim: quanto amo a tua lei. Ela é a meditação, a minha meditação todo dia. Não significa que o salmista estava lendo a Bíblia durante todo o dia. Concordam? Ele não estava lendo durante todo o dia, mas ele estava meditando. Para vergonha nossa, se nós começássemos a perguntar entre nós, um para o outro, o que você leu essa semana? Alguns teriam que admitir que não leram. Outros teriam que fazer muito esforço para lembrar o que leram. E somente aquele que meditou poderia falar sobre o que leu. Porque ele guardou a palavra no seu coração, refletiu sobre ela. Ele estava no trabalho, mas ele continuava a refletir. Às vezes um versículo. Um versículo. Você pega um versículo. Nós somos anões espirituais. Nós estamos muito distantes do que eram nossos irmãos do passado. A prática deles era decorar versículos. Ficar o dia inteiro repetindo estes versículos, este versículo que eles decoraram, e ficarem meditando, e pedindo a luz do Espírito Santo, para que eles fossem mais abertos os olhos deles, e eles começavam a lembrar de outras passagens que conectavam com aquele versículo, e o Senhor ia abrindo a mente deles. Nós conhecemos pouco a palavra do Senhor, nós falamos pouco entre nós da palavra do Senhor. Como me fortificar? Mudando este quadro, irmãos. Enquanto eu falo, você está pensando em fazer alguma coisa sobre isso? Ou você está falando disso, eu já sei? Eu sei que você sabe, irmão. Não estou perguntando se você... Estou perguntando se você está disposto a fazer alguma coisa sobre isso. Não para provar nada para ninguém, mas reconhecendo a sua necessidade. E que é um privilégio termos relacionamento com o Senhor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Este é o privilégio da era que nós vivemos, Laodiceia, esfriamento. O Senhor chama seu povo à comunhão. E essa comunhão tem que começar pela palavra. Então eu leio e medito. Mas há uma última coisa, eu pratico. Nosso coração é tão enganoso, irmãos. Nós chegamos à leitura da Bíblia e nós lemos um versículo. E nós pensamos, poxa, aquele irmão precisava ouvir isso. Isso aqui é o que aquela pessoa precisa para mudar. Nós somos rápidos para detectar as falhas nos outros. Mas uma boa leitura da palavra é como dizia Jonathan Edwards: leia a Bíblia contra você mesmo. Leia contra você. Quando um personagem bíblico é exortado, veja se você não merece a mesma exortação que ele. Quando um personagem bíblico é elogiado, veja se em sua vida aquele elogio lhe cabe ou não. Leia a Bíblia contra você. Coloque-a em prática. Existe uma coisa perigosa em ler e meditar sem praticar. Orgulho. Orgulho. Você lê e medita, sabe mais que os outros, mas não vive nada. E quanto mais você se enche de conhecimento, a palavra do Senhor diz que o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Eu quero ler a palavra e meditar na palavra por amar a palavra e para praticar. Se eu não pratico a palavra, primeiro, eu vou me acostumando a achar que a Bíblia é algo que não tem relação com a minha vida prática. E eu vou, então, cada vez mais cauterizando a minha consciência, achando que eu posso ouvir o sermão que for, nada vai me mudar, porque eu estou cumprindo as minhas obrigações. Eu venho às reuniões, eu canto junto com os meus irmãos, eu participo da ceia do Senhor, eu até leio a Bíblia em casa. Tiago diz sobre isso. Não seja aquele ouvinte que não pratica as Escrituras. Nós não podemos ser assim. E veja uma coisa,
o Senhor não abre mais os nossos olhos da revelação bíblica se nós não obedecemos aquilo que já sabemos. Ele não vai fazer isso. Para que o Senhor vai revelar mais das riquezas da sua palavra, se aquilo que Ele já te revelou, você não obedeceu ainda? Nós devemos. O Senhor mostra, nós obedecemos. A árvore que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Quanto mais você obedece, dá fruto, mais Ele te poda, para que você dê mais fruto. Bom, isso com relação ao nosso relacionamento com a palavra de Deus. Vamos falar um pouco sobre oração, brevemente. Um dos pedidos dos discípulos, ao verem a vida do Senhor, eles viram o Senhor fazer milagres. Eles viram o Senhor contar muito. Você queria estar lá, irmãos? Você queria estar lá presencialmente, como eles estavam, vendo todas aquelas coisas, olhando para o Senhor, ouvindo a sua voz, vendo Ele curar os enfermos, Ele expulsar os demônios, Ele pregar as suas palavras. Os homens ficavam admirados. E aí eles viram tanta coisa. E o que é que eles pediram para que o Senhor ensinasse a eles? Senhor, ensina-nos a orar. Eles viram o Senhor fazer milagre. Eles viram o Senhor pregar de uma maneira que os fariseus e os mestres da lei olhavam e falavam: ninguém prega desse jeito. E eles não pediram para o Senhor ensinar a pregar. Eles não pediram para o Senhor ensinar a fazer milagre. Eles pediram: ensina-nos a orar. Porque os discípulos sabiam que o poder e a força do Senhor estava na sua vida de oração. Um puritano, um pastor puritano, de sobrenome Shepherd, recebeu um membro de sua igreja, e esse membro chegou até ele e mostrou a planta da sua nova casa. Diz: aqui vai ser o quarto, aqui vai ser a cozinha, aqui vai ser a sala. Aí esse pastor perguntou: bela casa, onde está o local de oração? Onde está o quarto de oração desta casa? E ele disse assim: a queda desta nação será a falta de lugares de oração dentro de casa. Pode falar: isso é um exagero. O cara está construindo a casa dele, ele está falando para ter um quarto. Não, eu não estou falando para ninguém agora fazer um puxadinho na casa e ter um quarto só para orar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da preocupação daqueles homens. Não havia um plano em suas vidas que eles estivessem fazendo que o Senhor e a sua graça não estivessem envolvidos. Como nós fazemos tantos planos e deixamos o Senhor de lado. Bom, se discipline, irmão. Eu sei que você já tentou. Eu sei. Você é um filho de Deus. Você tem o Espírito Santo dentro de você te incomodando. E você já falou para você: esse horário eu vou separar para a oração e para a leitura da palavra. E você fracassou, irmão. Você tentou por alguns dias, fracassou, se acostumou e desistiu. Retome, irmão. Por favor, se esforce de novo. Vá de novo ao Senhor. Não deixe a sua vida passar. Porque quando nós ficarmos mais velhos, nós vamos olhar para trás e dizer: onde está o depósito da comunhão com o Senhor? Não há nenhum. Não há nenhum. Bom, tudo isso é individual, irmãos. Eu vou avançar um pouco aqui. Individualmente nós podemos ler a Bíblia, meditar, colocá-la em prática. Oração individual, aquela que o Senhor diz: fecha a porta do teu quarto. Que a gente é tão sem vergonha. A gente é tão sem vergonha. Eu já orei com os irmãos. Não preciso fazer a minha oração. Eu já orei com a minha família. Não preciso fazer. Porque para nós isso é obrigação. Não é o prazer das nossas almas. Ah, irmãos, então eu tenho que esperar ter prazer para orar. Então você vai esperar. E nada vai acontecer. Porque você tem que ouvir o que Paulo disse a Timóteo: exercita-te pessoalmente na piedade. Quem aqui gosta de fazer exercício? Oh, que alegria! Quem faz até acaba gostando depois, porque vê os benefícios para o seu corpo. Mas para começar é difícil, não é? Começar o exercício é difícil. E manter, então...
Mas depois que você passa um período, você se acostumou com ele, você viu os benefícios, até que você começa até a evoluir mais. Assim é com as questões espirituais e as disciplinas espirituais. No começo é difícil, mas você tem que continuar, perseverar, até que se torne teu hábito, teu prazer e a tua vida. Há pessoas admiráveis, irmãos, com quem a gente tem comunhão, que nos ensinam sem pregar para nós. Que veem uma situação acontecendo na rua que nada tem a ver com a sua vida. E ela ora ao Senhor por aquelas pessoas que nem conhece. E ao ter contato com essas pessoas, você para e pensa: onde está a minha comunhão com o Senhor? Porque essa pessoa está o tempo todo orando, ela vê qualquer situação e está orando. Conta-se uma história de que havia uma irmã muito piedosa. E um grande pregador da palavra foi falar com ela. E no meio da conversa, o pregador estava conversando com ela, aí virou um pouquinho de costas, né, meio que se despedindo dela, e ouviu ela falando. Aí o pregador: oi, é comigo? Ela falou: não, eu estava falando com o Senhor dessa conversa que eu tive com você. Que relacionamento, que desejo de estar com o Senhor. E veja, irmãos, Spurgeon dizia que é bom ter um horário marcado para oração, mas é melhor orai sem cessar. É melhor ainda estar frequentemente conectado com o Senhor. Irmãos, nós vivemos as nossas vidas sem pedir auxílio do Senhor, sem expor ao Senhor nossas questões. Martinho Lutero disse para o seu amigo Felipe Melanchthon, eles foram utilizados pelo Senhor para fazer a reforma protestante, e Martinho Lutero disse: Felipe, eu tenho tanta coisa para fazer, mas tanto problema para resolver, que hoje eu vou precisar ficar 1 hora. Quando a gente tem muito problema para resolver e muita coisa para fazer, sabe o que a gente faz? Hoje não vai dar para orar. Hoje não vai dar para ler a Bíblia. Hoje não vai dar nem para ir na reunião. Eu tenho um monte de problema para resolver. Esquece, a reunião não dá hoje. Quando na verdade os irmãos eles entendiam diferente. Se eu não passar tempo com o Senhor, meu problema vai... Bom, Bíblia, oração, ouvir bons sermões. Quando você está sozinho, por exemplo, eu tenho que pegar ônibus para ir trabalhar, não estou indo com a moto agora, às vezes tenho que pegar ônibus para ir trabalhar. O que eu posso fazer? Nada. Ir pegar ônibus, ficar lá no vagão, no metrô que eu tenho que pegar. Ou eu posso pôr um fone de ouvido e ouvir um sermão. Ou eu posso ler a palavra. Ou eu posso ler o livro. O caminho eu tenho que fazer, o tempo eu já tenho que fazer. Ou fazer outras coisas. Mas eu preciso saber que o meu tempo é precioso. E eu preciso me encher da graça. É assim que eu me fortaleço. Sabe, na reunião passada, terminou a reunião, o irmão Marcos falou: irmão, sábado que vem eu não vou. Eu tenho um casamento para ir. E infelizmente eu não vou poder estar. Eu falei: irmão, eu vou mandar a gravação para você. Ele falou: manda sim, irmão. Até quando eu venho, eu ouço a gravação a semana toda. Alguns irmãos estavam do meu lado e ouviram isso. Eu ouço a semana toda a pregação. Porque nós precisamos da graça. Mas a graça não vem assim no ar, não. E a gente pega. A gente se fortalece na graça ouvindo a palavra do Senhor. Lendo a palavra, ouvindo as pregações, meditando. Foi inclusive daí que eu decidi pregar sobre isso. Ele tem razão. É assim que eu me fortaleço na graça do Senhor. Não é não fazendo nada. Não é cruzando os braços e deixando a vida me levar. Vocês estão abertos no Salmo 119. Vá para o Salmo 118, versículo 15. Sejam pacientes comigo, irmãos. Eu prometo que estou acabando. Salmo 118, versículo 15 diz: nas tendas ou na casa dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Agora eu quero sair do individual e ir para o familiar. São meios de graça. Individualmente eu leio a Bíblia, eu oro, eu ouço bons sermões, eu ouço louvores cristocêntricos, bíblicos. Mas há um momento em que eu posso estar com a minha família.
E um israelita, andando, ele podia ouvir das tendas dos justos louvor, dentro das tendas. O que se já pregamos muitas vezes sobre o culto familiar, irmãos. Não é o interesse da minha mensagem aqui. Temos 2 ou 3 mensagens sobre o culto familiar. Se você deseja ouvir novamente, vá, tem no YouTube, ouça. Mas é falar sobre a importância disso apenas como uma citação. Culto familiar. E não só o momento de culto, mas como em Deuteronômio é narrado. Aos teus filhos falarás a palavra, assentado, andando pelo caminho, ao levantar e ao deitar. A palavra do Senhor. Alguém pode dizer, mas essa é uma vida muito bitolada, né? Você só fala disso. Não, irmão, há espaço para se falar de muitas coisas. Mas o que acontece é o oposto. Nós não vemos problema nenhum em ser bitolados nas coisas do mundo, nos afazeres. Não tem problema, você pode falar o dia todo, mas falar da palavra é um problema. Não é para nós. Para nós é a nossa salvação. É o nosso meio de se fortalecer na graça. E se você tem um marido crente, uma esposa crente, que privilégio você tem. Eu sei o que os irmãos e as irmãs que não têm um marido ou uma esposa, é fácil. Aqueles que têm privilégios deveriam ser mais responsáveis. Comece a conversar. Eu estou pregando para mim mesmo, tá, irmãos, também. Comece a conversar com o seu cônjuge sobre o que você lê nas escrituras. Comece. Jovens que não são casados ainda, converse com seus amigos sobre o que você lê nas escrituras. Então, irmãos, o nosso lar deve ser um pedaço do céu, não a porta do inferno. Deve ser um pedaço do céu, onde a palavra de Deus tem lugar, onde na orientação dos filhos é a palavra de Deus que toca. É o marido que chega para a esposa e diz: amor, eu estava lendo e o Senhor falou comigo. Eu estou errando nisso, nisso, nisso. A esposa chega ao marido e diz: eu estava lendo, o Senhor me mostrou isso. Vamos orar ao Senhor porque a nossa casa precisa disso. Sabe? Essa é a vida cristã normal. Mas é nós que abaixamos o nível. Nós é que descemos. Nós é que... Eu estou falando coisas de outro mundo aqui, irmãos? Não. Estou falando das coisas simples. Uma das tarefas do marido é lavar a sua esposa com a palavra. Sua esposa está suja porque você não a lava? Você tem responsabilidade. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós compareceremos diante do Senhor. Todos nós sabemos disso. E nós prestaremos conta a Ele. Ele não será um juiz com uma vara para nos chicotear, mas será como um pai, porque nós já somos salvos, dizendo: quantas oportunidades você perdeu, não é? Quantas recompensas eu poderia dar-te, mas você perdeu, não é? Agora foi tudo queimado no fogo. O Senhor nos livre de estarmos envergonhados na sua presença. Bom, do individual, familiar, a última coisa que eu falei era a vida da igreja, e assim vamos encerrar. O que nós temos na vida da igreja? Nós temos o ministério da palavra, nós temos a adoração, nós temos a amizade entre os irmãos. Podemos ter mais coisas, mas eu, enquanto meditava, foram essas 3 coisas que me vieram à mente. O ministério da palavra, irmãos, é o que nós estamos fazendo aqui agora. Um irmão, qualquer que seja, se preparou, leu a palavra do Senhor e orou ao Senhor dizendo: Senhor, por favor, fale aos irmãos esta noite. Senhor, por favor, utilize a minha vida para que os irmãos sejam abençoados pela tua palavra. Por favor, Senhor, edifica a tua igreja. E ele gastou algumas horas estudando, lendo. E os demais, o que fazem? Eu venho, sento aí e ouço o que o irmão tem a dizer. É isso, irmão? É isso que o Senhor te chamou a fazer?
quando você se reúne como igreja? Eu listei 7 coisas. 7 coisas que você deve fazer para chegar até a reunião. Número 1. Se prepare para a reunião. Como assim, irmão? Como assim eu devo me preparar para ir à reunião? Você acha que para estar aqui na frente dos irmãos, eu simplesmente venho aqui e começo a falar o que dá na minha cabeça na hora? Ou eu me preparei orando e lendo a palavra do Senhor para de alguma maneira poder falar algo que seja útil aos irmãos? Se os irmãos responderem que não, eu já sei que preciso orar mais e me preparar mais. E na maioria das vezes é assim que me sinto quando termino. Mas você deve se preparar, irmãos. Você deve, antes de sair de casa, primeiro você deve tomar o costume de orar pelos irmãos que falam a palavra sempre. Para que o Senhor tenha misericórdia destes irmãos. Para que eles possam falar a palavra conforme ela verdadeiramente é. Mas depois você vai sair da sua casa e se preparar no seguinte sentido. Senhor, eu estou indo para a reunião. Fala comigo, Senhor. Esta noite, Senhor, abre completamente a minha mente e o meu coração para receber a Tua palavra. Então você se prepara antes. 2. Então primeiro, se prepare para a reunião. 2. Aquiete seu coração ao chegar no local da reunião. Quando você se sentar aí, irmão, para reunir, faltando pouco tempo para começar a reunião, por favor, irmão, não fique falando de outros assuntos. Por favor, irmão. Não fique falando dos seus problemas pessoais. Não no momento que a reunião vai começar. Não, neste momento você... Era um costume muito antigo e às vezes a gente acha que tudo que os irmãos faziam nas denominações era errado. Não, irmão. Havia um costume de quando os irmãos chegavam no local da reunião, eles se ajoelhavam, oravam ao Senhor e sentavam-se e ficavam aguardando o que eles chamavam de reverência. A gente chega aqui, aí começa a falar, você viu o preço que abaixou lá em tal lugar? Eu comprei isso, comprei aquilo, e fala de todo o assunto possível. Aí o irmão vem aqui abrir a reunião, parou, agora vamos... Não funciona. Não, a gente tem que chegar aqui e aquietar o coração, na expectativa de que o Senhor vai falar conosco. A não ser que você já tenha perdido completamente a expectativa de que o Senhor fale com o seu povo. Se você perdeu... Bom, se prepare, aquiete seu coração. Aqui. 3. Trabalhe junto com o pregador. Eu gosto sempre de falar isso. Dá trabalho me preparar e dá trabalho na hora de transmitir. Eu preciso da ajuda do Senhor, para que Ele concatene meus pensamentos, para que Ele me dê graça e unção para falar. Mas o irmão que está ouvindo, ele deve trabalhar junto com o pregador. Enquanto o pregador fala, onde ele está querendo chegar? O que ele está dizendo? Por quê? É isso. Eu preciso disso. E enquanto você está ouvindo, você está orando. Senhor, me ajuda a cumprir o que Ele está falando. Me ajuda, Senhor, a acertar esta área da minha vida que eu estou ouvindo agora. Você está trabalhando junto. Sua mente vagueia, você traz de volta os seus pensamentos e fala, não, eu preciso estar aqui. Eu preciso ouvir isso. É importante para a minha alma. E você trabalha junto com o pregador. Eu já contei a história, né, irmão? Eu gosto de contar histórias. De um pregador que abriu a Bíblia. Ele, como eu fiz hoje, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Ele leu o versículo. E quando ele levantou a cabeça e ia começar a pregar, os irmãos estavam dormindo. E ele falou, irmãos, muitas vezes eu voltei chorando para minha casa, porque eu pensei, Senhor, o problema está elas estão muito enfadonhas e os irmãos dormem no meio da mensagem. Mas irmãos, eu acabei de ler o texto. Vocês não me dão nem a oportunidade de pregar e fazer algum benefício para as suas almas. Então, às vezes a culpa é do pregador, irmãos. Mas muitas vezes a culpa é dos ouvintes também. Que não estão trabalhando junto. Que não se prepararam. Que não chegaram aqui reverentes, em silêncio, aquietando o coração. E que benefício colhem? Nenhum. 4. Então, 1, se prepare para a reunião. 2, aquiete seu coração. 3, trabalhe junto com o pregador. 4, faça anotações.
ou ouça, acaba-se a reunião. Eu não tenho coragem de fazer isso porque eu tenho medo das respostas. Irmão, o que é que foi falado hoje? Irmão, o que o Senhor falou ao seu coração hoje? Às vezes 5 minutos depois ninguém sabe mais. Que dirá na semana que vem? Quando ninguém lembrará absolutamente nada do que foi dito. Então quando você anota, irmão, isso é bom para a nossa mente, porque quando você está estudando na escola, apesar de algumas pessoas acharem esse método arcaico, esse método não é arcaico, você ouve, copia, lê, copia, porque isso vai interiorizando as coisas dentro de você. Você guarda mais. Aquilo que você escreveu, você lembra mais. Ouvir é bom. Quando você escreve, aquilo te faz lembrar mais ainda. Ah, irmão, mas eu não consigo prestar atenção e escrever ao mesmo tempo. Eu também nunca fui de escrever muito. Mas você consegue ouvir, irmão? A gente grava, né? Você consegue ouvir? Sabe que tem uma coisa que me deixa estarrecido? É quando o irmão falta à reunião e nem sequer se dará o trabalho de ouvir o áudio. Porque parece que não era importante para ele. Porque o Senhor te colocou nesta assembleia local, irmão. Então o Senhor quer falar aqui com você. Então, o irmão Marcos disse, mesmo quando eu venho, eu ouço a semana toda, porque a graça do Senhor eu recebo mais assim. É verdade. Ouça mais vezes. Eu mesmo ouço. E fui eu que estudei. E às vezes eu falo, nossa, eu preciso tanto de... Nós precisamos, irmãos. Muito bem, faça anotações, ouça mais vezes. 5. Compartilhe o que Deus falou com você. Deus falou com você na mensagem? Então você vai falar para outras pessoas. Fala para os irmãos o que Deus falou. Isso também ajuda. Assim como anotar, isso ajuda. Compartilhe o que Deus falou com você com os demais irmãos. Outra tristeza é que acabe a reunião e a gente não fale da palavra. A gente fale de... 6. Ore pedindo ajuda a Deus. Depois de tudo que você ouviu na palavra, ore pedindo ao Senhor que Ele te dê graça para viver e colocar em prática. E por último, pratique a palavra. Esse é o ministério da palavra. Nós temos a adoração, que é a mesa do Senhor. Não vou falar muito sobre isso, porque a mensagem já está ficando longa. Eu vou dizer que aquele que não está priorizando a mesa do Senhor, essa é a única palavra que eu vou dar. Aquele que não está priorizando a mesa do Senhor, arrependa-se e volte a priorizá-la. Volte a amizade sincera. É um privilégio coletivo que o Senhor deu. Irmão, não, busque, procure ter ao menos um irmão. Ao menos um, para que você se abra. Ore com ele. Compartilhe o que o Senhor tem falado. Confesse seus pecados. Busque ao menos um. Ao menos um irmão para fazer isso. Você não terá amizade com todos igualmente. Nem Nosso Senhor tinha. Nosso Senhor tinha os discípulos, os 12, e tinha 3 que andavam mais próximos. Assim é com todos nós. Nós andamos com todos, mas há aquele irmão em que você consegue abrir. E se não há, ore ao Senhor para que Ele te dê isso. Porque não faz sentido algum caminhar como uma assembleia local, como irmãos, sem... Isso é um meio de graça, isso é um meio de se fortalecer na graça. Ter um irmão com quem você compartilha. E só para concluir mesmo sobre esse aspecto da amizade. A amizade precisa ser regada, irmãos. Tem um ditado popular aqui que amigo, não importa a distância que ele fique, ele sempre é um amigo. Isso é verdade. Irmão. Quando um amigo tem que se viajar para trabalhar, ele está a trabalho em outro local. Aí foi uma distância que não teve como... Mas assim como a gente tem que regar as plantas, a gente tem que regar as amizades. E devemos nos esforçar para estar juntos e em comunhão. Eu sou um homem que, se eu pudesse, eu ficava recluso o tempo todo. Mas isso está errado. O Senhor nos chamou à comunhão. E eu preciso da amizade dos irmãos. Eu preciso abrir meu coração para alguns irmãos, confessando meus pecados e pedindo oração. Eu preciso disso. Você precisa disso, irmão. Encontre ao menos um para fazer isso. Como eu me fortifico na graça? Tudo isso que eu falei é bastante coisa.
É individual, é familiar, é coletivo. É tudo isso. Abandone isso. Que o Senhor tenha falado a nós, irmãos. Amém?